Alô, alô, investidores de plantão, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Bet Vício BR. Meu nome é Lucas e estou aqui para te mostrar a verdade sobre o mundo dos investimentos esportivos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Hoje trago os palpites para o dia 21/12 de 2022, a nossa quarta-feira. Vamos começar lá pela Austrália, tá? No jogo entre Central Coast e Newcastle Jets, campeonato australiano. O Central Coast está na quinta posição, fez 7 jogos, tem 15 gols marcados e 12 gols sofridos. O Newcastle Jets está na 10ª posição, tem 8 gols marcados e 12 gols sofridos. Jogando em casa, o Central Coast tem a média de 2 gols por jogo, tá? É a 7ª campanha, fez 10 gols e sofreu 10 gols, então faz muito gol jogando em casa e sofre também muito gol, a média de 2 gols feito em casa e 2 gols sofridos. Já o Newcastle Jets tem uma média baixíssima de gol fora de casa, sofreu 7 gols em 3 jogos. Então eu espero um 2-0 aqui ou até mais do Central Coast. Eu espero que o Central Coast faça pelo menos 2 gols aí na partida. E o meu palpite para esse jogo é o over 1,5. Vamos ver quanto tá pagando aqui na Bet365. 1,5 pagando 1,17. A gente pode pegar 1,5 ou 1,5,2. Vamos ver quanto que tá no final do vídeo. A gente vê como que tá essas odds lá na Bet365. O Central Coast tem a média de 2,1 gols por partida e uma média de 1,7 sofrido por partida. Já o Newcastle Jets tem a média aí de 1,1 gols por partida e 1,7 gols sofridos por partida. Então é um jogo aí que eu espero esse over 1,5 gols aí. Trabzonspor, que é o atual campeão turco, vai enfrentar o Samsunspor. Então, partida de Copa é aquela história. Tenham bastante cuidado. A gente não tem muitos confrontos aqui para parâmetros, tá? Mas a gente sabe que dos últimos 5 jogos do Trabzonspor saíram ambas marcas, tá? Dos últimos 5 ele sofreu gol. Tá 5 jogos sem vitórias. O Samsunspor 10 jogos sem derrotas. Os últimos 10 jogos tá sem derrotas. A gente não tem muito parâmetro para a Copa. O que a gente tem para utilizar como parâmetro é o campeonato turco, né? Então aqui no Trabzonspor, que é o atual campeão, tá em 7º, fez 19 gols e sofreu 16, ou seja, a média de mais de um gol por partida. O Samsunspor é o vice-líder da 2ª divisão, com 26 gols marcados e 14 sofridos. Então é isso que a gente tem que usar como parâmetro para as Copas, já que não tem muita informação das Copas, né? De confronto de Copa, já que são confrontos que não ocorrem com frequência, beleza? Então, dito isso, vendo que são dois times que fazem gol e sofrem bastante gols, a gente vai puxar o over 1,5 gol nessa partida, tá? Que está pagando em torno de 1,20. Continuando na Turquia, o outro jogo que eu separei para vocês é o do Besiktas. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais de 2 gols e meio. Em 7 dos últimos jogos saíram ambas marcam, né? Como eu já falei, não tem muito parâmetro nas Copas. A gente vai olhar o campeonato turco, o que ele anda fazendo no campeonato turco, pra gente ter uma base, tá? É o 8º colocado, fez 26 gols, tem a média de 2 gols por partida e sofreu 18. Sanliurfaspor, nome complicado, hein? Está na 3ª colocação na 3ª divisão turca, fez 25 gols e sofreu 12 gols. A Vitória do Besiktas tá pagando muito pouco, tá pagando 1,9, tá? O 1,5 tá pagando muito pouco, tá pagando 1,8. Então eu acho que o Besiktas vence e vence ainda no primeiro tempo. Tá pagando uma oddzinha de 1,40. Tranquilo? Outro cenário que a gente poderia explorar era 2 gols para o Besiktas. Então over 1,5 para o Besiktas. Então over 1,5 gol para o Besiktas ou vitória HT do Besiktas. Clube Bruges contra o Santridense. 5 dos últimos 7 jogos entre os dois times saíram mais de 2 gols e meio. 3-0, 2-0, 2-1. Então temos um confronto interessante. Ele fez 17 gols e sofreu 19. 10º colocado fez 17 gols e sofreu 19. E o Bruges fez 34 gols e sofreu 20. Então tem 2 gols, média de 2 gols por partida, tá? E aqui também vai ser over 1,5 ou over 1,5,2.0. A 1,22 esse over 1,5 tem valor, então a gente vai buscar esse over 1,5 também. Próximo jogo que a gente vai trabalhar aí, rapaziada, Celtic e Livingston. Campeonato escocês. Celtic é o líder, amassa todo mundo, é muito forte lá na Escócia. Um gigante escocês, né? Já marcou 51 gols no campeonato, sofreu apenas 13. O Livingston tá em 6ª posição ali, campanha modesta, marcou 15 gols e sofreu 20, tá? Então tem a média de 1 gol por partida.
e sofre mais de um gol por partida aí. Jogando em casa, o Celtic amassa 22 gols, média de 3 gols por partida e sofreu apenas 5. E jogando fora de casa, o Livingston marca 1 gol por partida, fez 7 e sofreu 12. Indo aqui pro histórico do confronto, a gente tem um 3-0 Celtic, a gente tem um 3-1 e 0-0, 1-0, 6-0, 2-2, tem outro 0-0 ali, 3-2, 2-2, 4-0, então um histórico de confronto bem over. 6 dos últimos 6 jogos do Celtic saíram, ambas marcam. Em 5 dos 6 do Livingston saíram, ambas marcam. Em 6 do 7 do Livingston, mais de 2 gols e meio. Em 7 do 9 do Celtic, mais de 2 gols e meio. Então é um confronto bem over. A gente vai olhar lá na Bet365 quanto tá. A linha do over 2.0,2.5 gols. Onde você precisa ter 3 gols na partida. Se saírem apenas 2, você tem um meio head. Também outro cenário interessante seria over 1,5 para o Celtic. Para o Celtic marcar 2 gols na partida. Copa da Liga, onde o Manchester United recebe o Burnley. Novamente, cuidado com esses jogos de Copa. Os times não usam 100% da sua força, então tome cuidado. Em 7 dos últimos 7 jogos do Burnley saíram mais de 2 gols e meio. Em 4 dos últimos 5 do Manchester saíram mais de 2 gols e meio. Ambas equipes marcaram em 4 dos últimos 5 jogos do Manchester. Ambas equipes marcaram em 5 dos últimos 7 jogos do Burnley. Então você já vê que tem um confronto tendência over gols, tá? O Manchester sofreu gols nos últimos 3 jogos, tá? O Burnley sofreu gols nos últimos 4 jogos aí. Aí o confronto entre esses dois times vem 1-1, 3-1, 3-1, tem 1-0 perdido aqui, 2-0, 2-0, 2-2, 2-0. Então é um confronto bem over. É o líder da segunda divisão, tá? Fez 46 gols, sofreu 24. Então a média de mais de um gol sofrido por partida e a média de mais de 2 gols na cada partida. Eu tô nesse over 1,5 gols aí do Manchester United e Burnley. Vamos ver quanto tá pagando aqui. Tá pagando 1,18, tá muito bom, tá muito bom. E a gente pode pegar ainda a linha de 1.5,2.0, que é uma linha excelente, que vai estar pagando em torno de 1,25. Tome cuidado com o mercado de resultado. Se eu fosse pegar uma vitória aqui, seria com empate anula. Tá, mas eu acho que não compensa, tá pagando bem pouco, 1,40 a vitória normal, empate anula vai estar pagando 1,15, 1,16, eu acho que no meu ponto de vista não compensa, eu prefiro entrar para sair 2 gols a 1,20 do que entrar em um empate anula com 1,16, pra mim não faz muito sentido. Porto e Gil Vicente pelas quartas de final da Copa de Portugal. Em 6 dos últimos 7 jogos do Porto saíram mais de 2 gols e meio. Em 5 dos últimos 6 do Gil Vicente saíram mais de 2 gols e meio. Beleza? Mas se você for olhar aqui, 1,5 é presente. 2-0, 1-1, 2-1, 2-0, 2-0. Aí tem 1-0 perdido aqui. O Porto com expulsão, vale ressaltar. 2-1, 2-0. Então é um confronto que na linha que a gente quer trabalhar, 1,5. Ele é até safe. Ele também é a pena ver quanto tá pagando essa vitória lá na Bet365 pra gente puxar uma vitóriazinha também. Então a gente pode puxar ou uma vitória do Porto ou o over 1,5 e a gente vai ver isso no final do vídeo, qual a linha mais interessante que a gente tem lá. Então agora vamos começar a montar nossos bilhetinhos aqui. O over 1,5 do Central Coast tá pagando 1.17, tá? O over 1,5,2.0 tá pagando 1,19, não são as linhas assim que eu vou gostar de entrar. E o 2.0 tá pagando 1,23 e aí eu já acho mais interessante, a gente vai pegar a mais de 2.0 gols asiáticos, 2 gols reembolsa, 3 gols é green, tá? Lembra que eu falei 1,5, 1.5,2.0 e o 2.0 é a mesma coisa, você precisa de pelo menos 2 gols, tá? 1,5 você ganha direto, 1,5.5, 2.0 com 2 gols você tem um meio green e com 2 gols no 2.0 você tem um reembolso. Então, na pior das hipóteses, você precisa de 2 gols, tá? Pra tá seguro. Quando eu falo de over 1,5, eu tô pensando nessas 3 linhas aqui. E aqui a gente vai acrescentar a essa nossa duplinha aqui o over 1,5 do Clube Bruges e Saint-Truidense, tá? Na Copa da Bélgica. Pagando 1,23, para mim tem valor. A gente fecha na oddzinha aí total de 1,51, uma oddzinha safe, buscando pelo menos 2 gols nessas duas partidas aí, lá no Campeonato Australiano e na Copa da Bélgica. Nosso segundo bilhetinho vai vir lá da Turquia, Copa da Turquia. A gente vai puxar esse over 1,5 do Trabzonspor e Samsunspor, tá? E vamos pegar a vitória HT do Besiktas, tá? Então Besiktas vence primeiro tempo a 1,40, a gente vai ter uma oddzinha aí de 1,69 e vamos para cima nessa duplinha, tá? O segundo bilhetinho nosso aí do canal. E o nosso terceiro bilhetinho aí começa lá pela Escócia. A gente vai pegar a linha aqui do Celtic para ter mais de um gol na partida. Então o Celtic tem que marcar mais de um gol na partida,
tá? Então você vem criar a aposta, total de gols, escolhe o time Celtic e mais de um gol a 1,16. Segundo jogo, para compor essa tripla, a gente vai pegar o over 1,5 no jogo do Manchester United e Burnley, tá? E aí já tem que sair 2 gols no jogo, não importa quem faça, a 1,19. E vamos pegar o over 1,5 entre Porto e o Vicente lá na Copa de Portugal, tá? Pagando 1,17, temos a oddzinha de 1,62, bacana, e vamos pra cima buscar esse green, tá? Então esses aí foram os 3 bilhetinhos aí pronto do canal. Bom, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra estar recebendo mais conteúdo sobre o mundo dos investimentos esportivos. Bora pra cima, bora bater esses bilhetes, buscar esses greens aí da quarta-feira. Eu fui!